Homilia da Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos diáconos, caríssimo Ramildo, Rose, Conselho Apostólico, Comunidade Divina Luz, caríssimo povo de Deus, nós estamos nos últimos dias, ou melhor, podemos dizer hoje e amanhã, né? Último dia do ano litúrgico. Já vamos começar nesse próximo final de semana um novo tempo litúrgico, novo ano litúrgico. E é muito comum que quando nós chegamos ao final do ano litúrgico, os textos litúrgicos também falem sobre o fim dos tempos. E todas as vezes que nós nos deparamos com o livro do Apocalipse, é o livro que traz as visões daquilo que já aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. Para muitos, esse livro é um livro que causa um grande terror, espanto. Não é por menos, né? Diante daquilo que nós acabamos de ouvir, é muito forte a expressão que o livro traz para o fim dos tempos. O julgamento, o que irá acontecer contra os inimigos de Deus, de todos aqueles que não se esforçaram para viver de maneira digna. Mas a grande verdade é que o livro, ele quer mostrar a graça e a vitória de todos aqueles que lutaram. Apesar de trazer algumas catástrofes, alguns sinais de coisas ruins, o livro traz também muita esperança. E para isso, o nosso coração precisa estar preparado. Tanto o Evangelho, ou melhor, tanto a primeira leitura, que é esse livro do Apocalipse, quanto o Evangelho, ao longo dessa semana foram muito incisivos em falar dos últimos tempos. O finalzinho, inclusive, do Evangelho de ontem, fazendo aqui uma menção, Jesus disse aos seus discípulos, o mesmo Evangelho, Lucas, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próximo. Ou seja, não é motivo para desespero, para pavor, mas é motivo agora de trazer no coração a grande alegria, porque a salvação está mais perto, está mais próximo. Volto a dizer, talvez ao escutarmos isso, nós ficamos angustiados e preocupados, porque talvez não estamos vivendo como deveríamos, ou porque acabamos deixando que a nossa consciência se apegue mais aos nossos pecados, aos nossos erros, do que às graças que nós já obtivemos. Porque basta você olhar para o seu passado e fazer uma avaliação de como você era antes e como você é hoje. Olha a grande vitória. Ah, mas eu ainda não sou santo. Mas eu sei que eu, como diz a expressão, não sou flor que se cheire. Mas você está em busca. E é isso que importa.
o esforço que você tem feito, a luta que você tem travado. Eu sempre confundo, mas esses dias, quando eu citei, alguém me disse que era realmente Santo Domingos Sávio, um jovem. E quando foi questionado se estivesse acabando o mundo, né, estivesse chegando o fim dos tempos, o que ele faria? E a resposta dele estaria fazendo a mesma coisa, não mudaria nada, né? Continuaria fazendo o que tinha que fazer, porque era ali que Deus gostaria que ele estivesse. Mas para muitos, e isso já foi retratado em filmes, em novelas, em histórias, quando se sabe que está chegando a hora, o que se faz? Se deixa ser levado pelo desespero. Se eu soubesse que daqui a 1 hora é o fim dos tempos, eu correria para a igreja, me esconderia na capela do Santíssimo, procuraria o sacerdote, iria me confessar, igual alguns que falam, né? Que se estiver viajando de avião, a primeira coisa que faz, tem um padre aqui, porque qualquer barulhinho, né? Coitado do padre, né? Porque ele não vai poder confessar com ninguém, né? Ele pode absolver, mas ele mesmo não vai ser absolvido, né? Mas eu pergunto a vocês, adianta no desespero ter algum tipo de arrependimento? Não vai ser sincero, né? Até porque a confissão ou arrependimento, ele só é verdadeiro quando se tem a intenção sem qualquer tipo de pressão, ou seja, uma intenção livre. Eu reconheço que cometi um erro, eu sou arrependido e busco o perdão. Eu vou em busca desse perdão, seja o perdão de Deus, como também o perdão do próximo. Não é movido por uma pressão, porque eu serei julgado, porque eu serei condenado, porque eu terei que pagar pelo meu erro, que eu tenho que buscar o perdão. Ele não é válido desse jeito, mas sim por um arrependimento sincero e livre. Então veja, quando esses textos que nós estamos ouvindo estão sendo anunciados, é para que nós possamos estar preparados, e não para deixarmos para a última hora. Porque se já estivermos vivendo, se já estivermos buscando, se já estivermos lutando, quando esse momento chegar, a única coisa que vai nos restar é levantar a cabeça e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui como o Senhor já me conhece. Eis-me aqui sem máscaras, eis-me aqui já transparente, com todas as minhas limitações, com todas as minhas fraquezas, mas também com todo o meu desejo de querer fazer a tua vontade como sempre tive. E aí não há motivo de se esconder. O medo da condenação, o medo da penitência, o medo do julgamento, é a raiz do pecado original. É a raiz dos nossos primeiros pais, que muitos ainda carregam. Mas nós não devemos ficar presos ao medo, mas sim na graça da misericórdia. O que nós temos que carregar o tempo todo na nossa consciência, no nosso coração, é aquela sensação que a gente tem após a absolvição do sacramento. Eu não me esqueço, no ano de 1996, agora, alguns anos atrás, quando eu fiz a minha primeira confissão, que parecia que eu estava tirando, um saco de 50 quilos, de cimento, aquele saco que o pessoal carrega na obra. Aquele peso das costas, aliviado, e dizendo: agora eu já posso até morrer, estou pronto. E aí uma pessoa diz para mim: você não sabe o que vem pela frente, Mas atualmente diria: sabe de nada, inocente, Porque vem muita ainda coisa a ser feita, muito trabalho, muitas pedras precisam ser lapidadas no seu coração. Então, aquela sensação de alívio, aquela sensação de misericórdia, é a sensação que nós devemos guardar e carregar continuamente na nossa vida, porque vai ser ela que vai nos impulsionar a seguir adiante. É a sensação que vai nos mostrar: eu pertenço a algo maior, eu pertenço a um plano divino, eterno, que Deus me convidou a fazer parte. E eu tenho que me deixar ser movido só por esse plano. Eu não posso me deter ao plano terreno. E entendam isso, nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui. Inclusive,
Nos últimos evangelhos que nós tivemos agora, nos últimos domingos, também Jesus disse isso, né? Foi uma recordação daquele texto da Semana Santa, quando ele estava diante de Pilatos, e Pilatos questiona se de fato ele é rei dos judeus. E aí Jesus faz a pergunta: estás dizendo isso por ti mesmo? Porque você crê, porque você de alguma forma acolheu isso no seu coração? Ou é porque outros te disseram? E aí Pilatos responde: eu nem sou judeu, não acredito em nada disso. Quem está dizendo isso é o teu povo. Foi eles que te entregaram a mim. Não, esse não é o meu povo. O meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os meus guardas não permitiriam que eu passasse por isso. E aí está um momento em que Jesus mostra para Pilatos que o reino dele é eterno, o reino dele é superior, está acima de tudo isso que vemos aqui. E se nós somos a igreja de Cristo, devemos ter consciência que nós também não pertencemos a este reino, mas o reino dele, que não é daqui. Por isso a gente não pode se acostumar a essa vida. Por isso não podemos nos limitar e nos condicionar ao que já estamos vivendo. Deve haver dentro de nós um desejo sempre maior pelo céu, pelo céu. É claro que precisamos nos comunicar, precisamos ter nas nossas mãos os artifícios, fazermos uso, ou seja, usufruir daquilo que nos foi dado como um dom, mas não nos apegarmos a ele. Porque se nos apegarmos, nós iremos nos limitar a uma vida muito pequena. Não foi para isso que nós fomos criados. E aí eu digo para vocês, né? Não foi para isso que vocês foram chamados a se consagrar, mas para uma entrega definitiva. Agora, ouvindo esse salmo, me veio a lembrança do cerco de Jericó, que muitas vezes nós fazemos nas nossas paróquias. Um povo de Deus precisava adentrar Jericó e uma muralha o impedia. Mas o povo de Deus tinha em suas mãos algo que era valioso, que era a arca. E essa arca é a presença visível de Deus no meio deles. E aonde a arca estava, estava também a tenda. E ali se via que a presença constante de Deus estava junto com o seu povo. Ao redor dessa tenda sempre existia uma coluna de fogo, uma fumaça, né? Uma tempestade mostrando a glória, a manifestação divina ali, constante. E esse salmo que fala isso, né? Eis a tenda de Deus no meio do seu povo. Me fez refletir, é o que vocês precisam ser aqui. Aonde vocês estiverem, vocês têm que ser a tenda de Deus no meio do povo. E aonde está a tenda de Deus, está a manifestação da glória de Deus. Está a presença da glória de Deus, da graça de Deus. Aonde vocês estiverem, vocês têm que fazer a diferença. Se existirem muralhas, que vocês passem ao redor e derrubem as muralhas. Se existirem inimigos, que vocês estejam ali e combatem os inimigos. Então, sejam a tenda de Deus no meio do povo. Comunidade Divina Luz, seja a tenda de Deus no meio do povo. Logo assim que eu entrei, eu vi uma pessoa com uma camisa e eu li. Cadê a pessoa? Deixa eu lembrar. Cadê a frase? Que agora não me vem na cabeça a frase, mas a frase conclui isso. Alguém estava com uma camisa dizendo... não estou enxergando a pessoa daqui agora. Que diz justamente a frase da comunidade. Cadê a pessoa? Acho que não está nem aqui. Ah, está lá em cima, desculpa. O que está escrito aqui? Não dá para ler de longe. Vou fazer de ti uma luz para as nações. Muito obrigado, tá? Por ser hoje manequim aqui. Vou fazer de ti uma luz para as nações. Então, sejam essa luz
para as nações. E quando diz nações, entendam, não significa que vocês precisem ir de imediato. Por mais que às vezes o coração deseje, né, abrir uma casa em Londres, em Paris, né? Pode mandar celebrar lá que eu vou tranquilamente, tá? Sem problema algum. Pode abrir uma casa internacional. Mas mesmo sem começar para essas nações, começar na nação em que nós estamos agora. A gente acabou de celebrar no domingo, né? Cristo, Rei do Universo. E eu dizia na missa, do nosso universo em começar o primeiro lugar, né? Do universo da minha vida, dos meus complexos, das minhas preocupações, dos meus interesses, das minhas angústias, dos meus sofrimentos. Cristo precisa reinar neste universo em primeiro lugar. Então, vocês também precisam ser luz para esta nação. Talvez começando pela família, começando pelos amigos, pelo ambiente de trabalho. Ser luz nesse lugar. Ser a presença de Deus nesse lugar. Veja, a arca é um instrumento feito por mãos humanas que se desfaz. Mas a beleza da arca não está nela em si, mas naquilo que ela contém. E o que tinha dentro da arca? Vocês lembram disso? Dentro da arca da aliança continha o cajado, que era de Moisés, depois passou para Arão, né? O maná e as tábuas da lei. Os 3 sinais sagrados da libertação do povo. Aquilo que fez com que o povo caminhasse pelo deserto. Vocês precisam conter isso dentro do coração. O maná, que hoje é a Eucaristia. As tábuas da lei, que hoje é a palavra. E o cajado, que é a cruz de Cristo. Vocês têm isso no peito, como sinal. Então sejam essa arca, com todos esses sinais. Comunguem, se alimentem desse maná descido do céu, e sejam a presença da glória de Deus para o povo. Experimentem, se alimentem da palavra, dessa tábua da lei, que não é uma imposição sobre vocês, mas uma seta, instruções para ajudar vocês a chegarem mais perto do céu. E faça com que essa tábua da lei, que essa palavra também seja multiplicada, semeada no coração dos irmãos. Então veja, nós estamos vivendo o mesmo mistério. O mesmo mistério. Assim como Deus convidou o povo lá atrás a sair de uma dimensão de escravidão para uma vida nova, Deus também chamou a vocês. E agora convoca cada um para semear um tempo novo. E para isso vocês precisam, desde já, estar com o coração aberto. Tenho certeza que, para começar isso, Deus vai proporcionar a vocês um ano onde vocês terão que fazer muitas renúncias. Terão que deixar de lado muitas coisas para serem totalmente abertos a isso. Mas já fica essa palavra de autoridade e de profecia para vocês, né? Sejam a arca do Senhor. Lembre-se sempre dessa frase do Salmo, né? A tenda de Deus no meio do povo. Que isso possa ecoar no coração. Ser a tenda de Deus no meio do povo. Não como alguém que é perfeito, mas como alguém que quer buscar essa perfeição. E que o Senhor Jesus, sabendo da limitação da matéria que nós fomos feitos, possa também, por meio da sua misericórdia, nos dar sempre a oportunidade de recomeçar. Que não nos falte esperança, mas estejamos sempre de cabeça erguida, olhando para o mistério da nossa redenção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Com todo o meu coração, de toda
sinto amada e amparada diante de ti. Meu Senhor, meu Salvador,